Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos falar ainda mais um pouco sobre o politeísmo em Israel. Exatamente, estamos fazendo a leitura do excelente livro, uma referência internacional do professor James S. Anderson, Monotheism and Yahweh's Appropriation of Baal. Faremos a leitura especificamente da página 30, que vai falar acerca dos achados arqueológicos de Kuntlet al-Rut e Khirbet el-Kon, que vai fazer a demonstração clara de que a religião oficial de Israel, oficial entre aspas, não era nem sequer o monoteísmo. O professor James vem demonstrando em seu livro que, além da adoração a Yahweh ser uma apropriação da adoração a Baal, que na verdade o fenômeno do monoteísmo ele é apenas redacional. Eu já vinha comentando isso em alguns vídeos anteriores, que pelas minhas leituras, que eu venho apresentando aqui no canal, de diversos outros especialistas, o que nós percebemos claramente é que o monoteísmo é uma redação, principalmente uma redação que nos parece muito o que aconteceu no período persa, que, como o professor James tem apresentado, até mesmo essas questões da reforma de Ezequias ou de Josias é algo muito duvidoso, mas algo extremamente duvidoso. E o que nós tínhamos na realidade era uma religião que tinha um panteão de deuses, mais especificamente Yahvé e a sua Asherá, sua esposa, a sua consorte, que na verdade, quando olhamos para o passado ugarítico de Canaã, a Asherá era a esposa do deus El. Então vamos à leitura do trecho do livro do professor James. Ele vai falar as questões que abordam alguns pequenos tópicos acerca do debate acadêmico desta questão, e ele apresenta argumentos a partir de suas análises dos achados arqueológicos muito convincentes de que, na verdade, o iauísmo, de fato, é uma construção literária, que a real história e a arqueologia nos mostram uma perspectiva totalmente diferente. Kuntlet al-Rut, na península do Sinai, e Khirbet el-Kon, na Cefelá da Judéia, produziram inscrições que justapõem Ashera ou Asherá com Yahweh ou Yahvé, o deus Javé. A análise paleográfica data estas inscrições do século 8 antes da Era Comum. Então, as análises paleográficas datam essas inscrições no século 8 antes da Era Comum, século 8 antes de Cristo. Acerca de Kuntlet al-Rut, inscrições em pitos e em uma parede apresentam 4 ocorrências de Yahvé e Asherá. Então são 4 ocorrências. Uma delas diz para Yahweh de Teimã e para Asherá. El e Baal também são invocados num texto poético encontrado neste sítio. Então, nesta mesma localidade, neste mesmo sítio arqueológico, além de encontrarmos 4 inscrições, uma delas com a referência que eu já li anteriormente, para Yahvé de Teimã e sua Asherá, nós também temos
El e Baal sendo invocados em um texto poético encontrado no mesmo local, Kuntelet Ar-Jrud. Então a gente tem esta prova arqueológica. A oeste de Hebron, uma inscrição memorial foi encontrada numa caverna funerária em Khirbet el-Kon. Embora a decifração tenha se mostrado complicada, pode-se compreender a partir da rocha que Asherá é mencionada 3 vezes ao lado de Yahvé ou Yahweh. Então, apesar da inscrição ser difícil de se decifrar o seu conteúdo total, o que fica perceptível, o que pode ser identificável é que Asherá é mencionada 3 vezes ao lado de Yahweh. Embora muitos tentem argumentar que Asherá é meramente um poste sagrado nestes textos, bem como na Bíblia hebraica, deve-se perguntar, olha só o que o professor está escrevendo, deve-se perguntar se este argumento não está fundamentado num desejo de manter um paradigma do iauísmo monoteísta primitivo. Esses argumentos não funcionam em todos os casos e também nem sempre são convincentes, já que algumas ocorrências de Asherá na Bíblia hebraica não podem ser entendidas como significando um poste sagrado. E aí o professor apresenta no seu livro as referências tratando acerca deste tópico. É uma coisa que eu sempre me pergunto, o do porquê de alguns acadêmicos, que querendo ou não são religiosos, sempre, ou na maioria das vezes, para não dizer sempre, buscam argumentos que mais me parece querer trazer um aspecto de não legitimação do achado arqueológico, o seu real significado, do que realmente transmitir a verdade ao público em geral. Em algumas situações eu percebo que o argumento me parece tão estranho que eu fico me perguntando se a pessoa não faz aquilo de propósito. Se é que ela não recebe para justamente isso. Deslegitimar verdades arqueológicas e históricas comprovadas, revisadas por pares, por laboratórios independentes. Às vezes a impressão que me passa é que a pessoa ela está ali só para falar aquilo que vai retroalimentar as questões que envolvem a religião, e não a fazer ciência arqueológica e ciência histórica de verdade, de fato. É uma impressão que eu tenho. Estou dando aqui a minha opinião pessoal, baseando-me no comentário aqui do professor James S. Anderson. É algo que às vezes me parece até assustador, porque todas as evidências apontam e demonstram determinada direção. Claramente. Aí vem alguém e diz, não, olha só, pode ser isso aqui. Para quê? Para legitimar a narrativa da construção literária religiosa. E não para dizer, não, o fato arqueológico é esse. É verdade, esse é o fato arqueológico. Às vezes eu me assusto, mas vamos continuar aqui a leitura. Alguns sugeriram que o termo poderia significar um local de culto, mas isto também não é sustentável. Inclusive, eu quero deixar aqui claro que quando o professor Anderson está colocando alguns, no livro dele tem as notas de rodapé de cada capítulo, onde estes acadêmicos são listados
e as suas obras são citadas. Nome do acadêmico, a obra que ele fez e a página do livro dele em que ele apresenta estes argumentos. Por exemplo, só para exemplificar, eu estou com o livro do professor Anderson, estou lendo para vocês a página 31, e esta frase que eu acabei de ler agora do seu livro, a nota é a nota 21, em que ele cita quem são estes acadêmicos que argumentam sobre esta questão. Então vou dar um exemplo aqui, ele cita a obra de Zevit, que é Religions of Ancient Israel, página 400 a 402. Essa é a nota 21. Então, de um que ele cita. Tem outros também. Então, estou aqui apenas trazendo para vocês que o livro do professor está muito bem escrito. Vamos continuar a leitura. As interpretações acadêmicas destas inscrições são por vezes movidas pelas convicções religiosas de alguém. Olha só o que o professor está dizendo. Como entender os atestados da expressão sua Asherá em relação a Yahvé tem sido o ponto central do debate. Agora estou falando aqui o que, na minha opinião, é um absurdo. Para que manipular isso? Está claro. O debate vai ser em torno mais de quê? De que mais vai ser em torno de quê? Sabemos a que se refere o nome Asherá. Está atestado também em Ugarit. Era consorte do deus El. A apropriação por parte do culto a Javé é clara. Ela é colocada mais à frente na historiografia de Israel como a consorte do Javé, do tetragrama, do Yahweh. Temos evidências arqueológicas acerca disso. Ou seja, o debate é em torno de quê? Vamos continuar a leitura do professor James S. Anderson. O entendimento lógico que vê essas inscrições como atestando Yahweh e sua Asherá, é lógico isso, são frequentemente contestados, argumentando que, olha só, olha onde vai a mente, argumentando que os sufixos pronominais não são atestados no final dos nomes próprios no hebraico bíblico. Ou seja, o hebraico massorético dos judeus de Tiberaíades, um texto desenvolvido ao longo do século VI ao século X da Era Comum, ou seja, depois de Cristo, um texto construído, editado, não é uma cópia fidedigna das escrituras antigas em hebraico. Olha só, este texto tem muito mais valor do que achados arqueológicos que são datados da época que os mesmos pertenceram, obviamente. Olha onde vai a mentalidade do fundamentalista religioso. Exatamente. A mente deles vai nesse nível. Vamos continuar a leitura. As inscrições não são necessariamente escritas em hebraico bíblico, óbvio. Certo, professor? Portanto, isso não exclui a possibilidade da existência de tais sufixos. O achado arqueológico é da época em que o mesmo foi datado por metodologia científica, acadêmica, no caso aqui, século 8 a.C. Aí o texto massorético, que é lá da frente, não sei quantos séculos depois, bem lá na frente, a evidência é essa, não é o texto antigo, não é a análise do hebraico antigo, é do massorético que conta. É um absurdo, mas é assim que eles são. O nome disso é desonestidade intelectual. É assim que o sistema age. É assim que eles são.
O hebraico bíblico pode muito bem ser uma língua um tanto artificial, criada mais tarde, especificamente para transmitir a leitura que hoje forma a Bíblia hebraica. Assim teria estabelecido convenções particulares que o diferenciassem da fala comum, com a qual o corpus de inscrições provavelmente terá afinidades mais estreitas. Independente de como se traduz o termo Ashera ou Asherat, todas as inscrições, de uma forma ou de outra, apontam para uma deusa. Mas isso é tão óbvio que chega a dar um tédio de você ouvir alguém que tem diploma de doutorado ou de mestrado em arqueologia, especializado em arqueologia bíblica ou em exegese bíblica, colocar isso como pauta de debate. É algo que você que está me ouvindo, você não precisa ter doutorado, você não precisa ter mestrado, você sequer precisa saber de hebraico para compreender a lógica de que isto é uma desonestidade intelectual. Não tem como. É óbvio que se trata de uma deusa. Nós temos atestados antigos. É óbvio que ela está colocada ao lado de Yahvé. É óbvio que ela é a consorte de Yahvé na religião verdadeira de Israel no século VIII e no século VII. E no século VI que as coisas começam a mudar. Por causa da influência persa. Exatamente. Vamos continuar aqui. Mesmo quando Asherá é entendida como um poste sagrado, eu já fiz esse vídeo aqui para vocês. Este poste é aceito como um objeto usado no culto da deusa Asherá. A descoberta do texto ugarítico, onde Asherá ocupa uma posição proeminente como consorte de El, enfraqueceu consideravelmente a interpretação do polo sagrado, o tal do poste ídolo, poste sagrado, dando muito peso à crença de que Asherá, mencionada em Kuntlet Ashrud e Kilbet El-Kon, é a paredra de Yahvé, é sua esposa, é sua consorte, é sua deusa ali, em igualdade. Mesmo que sua presença fosse significada por um símbolo de culto, não importa. É a esposa de Javé. É a esposa dele. Não tem essa de que Israel é a idolatria. Não, é a religião real de Israel, é essa. Foi essa sim. Não é que o povo estava em pecado, não. É evidência que é a religião oficial. Alguns proponentes do modelo, que agora já é um modelo, obviamente, do iauísmo monoteísta inicial, não admitem que estas inscrições forneçam evidências de uma deusa. E está aqui a nota. A nota está aqui. Então você tem lá o grupinho da panela, que não tem como chamar de outra forma. Não importa se você tem diploma de doutorado, mestrado, pós, PhD, não é símbolo de honestidade intelectual. Você pode estar dentro da academia para defender as suas próprias convicções religiosas e não necessariamente vai fazer ciência. Mas a maioria interpreta estas descobertas como sincretismo ou reflexos da religião popular. Aí a nota está aqui também, a nota 23. Agora vamos embora. Pelo contrário, os defensores do paradigma do panteão nativo veem a presença de Asherá, além de Yahvé, de Javé, como a norma prevalecente em Israel e Judá, porque é isso que a arqueologia nos mostra. Sendo, presta atenção nisso, um elemento com o santuário. É provável que Kuntlet Ashrud tenha sido sustentado por fundos fornecidos pela monarquia israelita. Ou seja, não tem essa que era, não, era a religião da monarquia, era esta. Em Judá, em Israel, essa era a religião. A referência ali a Yahvé de Samaria, por exemplo, apoia a noção
de um envolvimento direto da monarquia israelita no local, o que, por sua vez, torna duvidosa a categorização como religião popular, porque temos esse argumento. Não, a religião da monarquia era uma. Inclusive tem um professor aqui no YouTube que ele argumenta isso também. Por causa da tal da luta de classes. Ah, vai plantar batata. Quer colocar conceitos marxistas em uma época muito anterior. Uma época de nada a ver, um anacronismo histórico, anacronismo semântico, anacronismo filosófico, anacronismo sociológico, anacronismo de tudo. Não tinha luta de classe nenhuma, não. A religião era uma só. Era isso. Não tinha essa de religião popular e religião da monarquia. Era uma coisa só. No entanto, a análise da cerâmica do local, olha só, hein? Análise, equipamento científico. Não é um grupo de 5 arqueólogos olhando para a peça, não. É análise laboratorial, análise química. Olha só, presta atenção. A análise da cerâmica local revela que parte dela foi fabricada nas proximidades de Jerusalém, o que acrescenta ligações do local a ajudar. Ou seja, a produção da cerâmica, o trabalho foi feito em Jerusalém. Ou seja, foi uma compra. Foi uma compra que foi feita, uma aquisição. Alguém comprou. Então alguém vendia, alguém comercializava esse produto. O Estado não viu, a monarquia não viu, o sacerdote não viu. Quem passava não via. Via. Mercado. É a casinha de santo, que vende as coisas. É, portanto, ingênuo classificar sempre o culto de Asherá como religião popular em oposição à religião oficial. Ou seja, é algo ingênuo. É uma ingenuidade supor isto. A verdadeira religião de Israel, a Israel da monarquia, a Judá da monarquia, era sim o culto a Javé, Yahweh, Jeová, chame do que quiser, tetragrama, Yud-He-Vav-He, e a sua consorte, a sua esposa Ashera. Exatamente isso. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.